Gritos lamentosos foram ouvidos por todo o navio, dezenas de vozes implorando por ajuda. Numerosas marcas de mãos ensanguentadas permaneceram nos vidros das portas e dos quartos. Todos os soldados receberam ordens de se reunir na cabine do capitão. Duas pessoas do grupo hesitaram. Não sabiam se deveriam ir com os outros. O homem uniformizado explicou que essas ordens tinham que ser ignoradas para salvar o maior número possível de pessoas. Quando um dos primeiros do grupo virou a esquina em resposta ao chamado, ele viu algo. Multidões de pessoas estavam empilhadas umas sobre as outras como um grande lixão humano. Todos estavam mortos. O capitão ordenou que não perdessem a vigilância e procurassem rapidamente por sobreviventes, pois alguém os estava chamando. Um dos rapazes gritou para as pessoas que elas tinham sido instruídas a ficarem fora do caminho. Assim que o sujeito se aproximou da pilha de cadáveres, uma enorme cabeça de um monstro terrível surgiu dela. O herói não entendia por que as pessoas sempre causavam problemas em sua... No momento seguinte, ele saiu rastejando completamente. Levantou o sujeito e rasgou seu estômago. De repente, o herói notou alguns Cérbros atacando um carro com pessoas e ativou a janela. No momento seguinte, ele lançou um jato de sangue diretos nos soldados. Mas era sangue ácido, que corroeu tudo. Um dos soldados gritou para o homem ferido injetar remédio imediatamente, mas o próprio soldado foi derrubado e agora estava deitado no chão. O outro cara só conseguiu gritar que ele era louco, porque a guilda vulcana deveria lidar com monstros de nível médio. Ele colocou uma das mãos do cadáver no orifício de acesso à porta para abri-la. Naquele momento, a Ameba segurava algo incomum em seus tentáculos. Ao mesmo tempo, todas as suas habilidades foram claramente aprimoradas devido ao golpe. Nosso herói era um monstro, ele devorava todas as criaturas alienígenas hostis e crescia infinitamente. No meio da imensidão do espaço, no compartimento de carga da nave, ele teve que admitir que havia se tornado uma criatura alienígena hostil no jogo. Space Survival é um jogo no qual você escolhe uma das várias raças que existem no vasto espaço para sobreviver e se desenvolver. Às vezes ele se transformava em um gremlin de metal, alimentando-se de naves humanas. E às vezes ele era um monstro mutante, destruindo inimigos em batalhas terrestres. O herói também ocupou uma posição de liderança em um grupo para batalhas coletivas e até atacou um planeta. Ele interpretou todos os tipos de criaturas espaciais que pareciam ter saído de pesadelos. Mas havia uma espécie à qual ele era mais apegado. Era uma matéria cósmica não identificada que ele apelidou de Amorpha. Foi criada à imagem e semelhança da criatura do filme Alien. Eles são uma espécie que se aprimora infinitamente com a informação genética de suas vítimas. Mas devido à dificuldade, eles eram a pior raça do jogo. Este lugar era um cemitério para os corpos dos monstros da Guilda dos Vulcões. E um inferno em vida. Nesse ponto, o herói ainda parecia uma criatura muito pequena e fraca, semelhante a um escorpião. Além disso, sua janela de status ainda nem tinha aberto completamente. O corpo do herói coçava terrivelmente, pois a troca de pele era acompanhada de coceira. Primeiro, ele precisava encontrar comida, e o prédio em si parecia mais uma mega corporação ou um sindicato famoso. O herói também tinha a habilidade de supersensibilidade, com a qual ele conseguia sentir vibrações e ver coisas que não estavam por perto. Então ele sentiu um dos containers e subiu nele. O próprio container tinha uma senha, o que se mostrou fácil para o herói, e ele a adivinhou. O container continha muitos pacotes de barras que mais pareciam chocolate. Ele comeu alguns lentamente, mas então notou uma barata e a perfurou com o ferrão na ponta do rabo. Ficou saboroso, então o herói adquiriu seu primeiro gene. A contagem de genes era um elemento chave do trabalho do Amorfo. Graças à barata, o herói adquiriu asas. Ele pensou que, como elas estavam em suas costas, ele precisava movê-las como um músculo trêmulo. O monstro tentou voar e conseguiu. Nesse momento, o rapaz só pensava se conseguiria se vingar dos traidores, que agora aproveitavam a vida tranquilamente. Amorph precisava ter fortes características de sobrevivência, mas não era tão fácil. O velho supôs que se ele foi escolhido como a fonte do caos e acabou ali, então tudo era bem simples. Agora a destruição estava disponível para ele. O herói respondeu que se sentia muito mais calmo agora e que realmente queria destruição. O velho explicou que, nesse caso, a retribuição não viria do sujeito, mas do próprio. Ele alcançou uma e a comeu na hora. E a segunda barata correu para se esconder. Mas nosso herói não podia permitir que ela se perdesse. Sean olhou de soslaio para o policial e pensou que ele estava errado. O verdadeiro Sean Cooper havia sido morto por uma mal... Mas a barata ainda não teve tempo de correr muito, pois o amorfo usou seu ferrão e perfurou o besouro. Ele comeu e se espalhou contente no chão, aumentando um pouco sua concha. O hospital definitivamente será fechado. Em breve ninguém poderá entrar aqui. Mas ele não deve se preocupar, porque não haverá novas vítimas.
Para isso, ele precisava expandir sua área de atuação para além do compartimento de carga. Isso foi só o começo. Chegou a hora do herói passar por esse compartimento de carga. Ele se reuniu na câmara de armazenamento refrigerado, ao lado do reator, e rastejou para dentro do poço de ventilação. O herói pensou que, se não desse certo, ele poderia quebrar o reator junto com a câmara de refrigeração e escapar. Havia outro problema no poço de ventilação, havia o próprio ventilador com um fluxo de ar enorme. O herói ficou assustado e decidiu confiar nas habilidades de Amorph e ativar seus sentidos. O velho disse que, surpreendentemente, não foi difícil convencê-lo. E isso era estranho. O herói correu direto para as lâminas com toda a velocidade possível, cobrindo o focinho. Depois disso, ele começou a treinar em um mundo desprovido de tempo e do próprio conceito de morte. Amorph correu para mais perto da grade, que levava a uma das câmaras, e escutou. As pessoas estavam discutindo outro fracasso do experimento. Só então o herói percebeu que esta não era uma nave comum, mas uma nave com laboratório, onde o experimento número 26 também falhou. A megacorporação é um grupo de pessoas que prosperam por todo o sistema solar, uma raça baseada em pessoas da Terra. Em vez de um governo, as corporações dominam o país. Embora muitas raças no jogo sejam neutras, uma megacorporação é equiparada ao mal lá. Era o único lugar onde uma pessoa normal era transformada em escrava. Quando isso acontecia nos jogos, a realidade era apresentada em cores terríveis. Um soldado mutante especializado em combate terrestre, o Centro de Pesquisa Mutante do Hulk lhe daria um corpo e habilidades fortes. Onde os superpoderes do culto dos elfos espaciais são experimentados, um poderoso dom psicodélico pode ser obtido. O herói pensou que gostaria de estar do lado do culto. Voland explicou que quando o menino retornasse, seu corpo teria que se adaptar a isso para resistir às forças. Na verdade, o diretor enfurecido pensou que agora o herói definitivamente chegaria ao fim por tê-lo pisoteado. No momento seguinte, vozes foram ouvidas e a criatura amorfa correu para se esconder. Uma menina de cabelos curtos e escuros entrou na sala com um gato nos braços e perguntou quando o 26º experimento daria resultados. Ela explicou ao homem que a seguia que tempo era dinheiro e que ela precisava reportar os resultados à empresa. A menina ameaçou o homem para que reconsiderasse o fato de que ele trabalhava naquele lugar. E ele, por sua vez, se encolheu de medo. Certa vez, seu professor lhe explicou que até mesmo um aldeão pode derrotar um oponente simples se controlar sua sede de assassinato. Surgiu a questão de como aumentar a agilidade. E naquele momento ele ouviu uma voz atrás dele, que perguntou com desagrado se ele ainda... O suor escorria pelo rosto do homem enquanto ele observava com tensão a menina com o gato nas mãos. Ele perguntou a ela que tal passar para o Aeonium, e ela se interessou pela questão. A crueldade desajeitada tinha apenas o objetivo de levar à resistência. O homem se aproximou do recipiente com a ameba e tentou injetar a droga, começando com baixas doses de miligramas. A reação foi positiva, e a moça aconselhou o homem a entregar tudo o que tinha. A proposta o assustou. Ela empurrou o pobre rapaz para fora do caminho e apertou o botão correspondente. Então a energia imediatamente dominou a ameba, e ela ficou branca. A criatura gritou por ajuda e disse que estava com dor. A menina achou o resultado interessante e disse que precisava interagir mais com o experimento. Este lugar era um verdadeiro inferno, e era aqui que ele iria renascer. Ao passar pela prateleira, ela olhou para as criaturas nos potes, como se tivesse notado alguém. Mas estava vazio. Nosso herói conseguiu se esconder nas sombras para que ela não o visse. Ele decidiu que em poucos dias essa menina morreria. O bandido queria correr em direção ao jovem, mas de repente viu algo que fez todo seu corpo tremer de medo e os cabelos de sua cabeça ficarem em pé. Ele precisava saber onde e o que seus inimigos estavam fazendo, bem como para onde ir. Ele precisava de todas as informações, inclusive sobre as negociações. Depois de construir um ninho, ele passou vários dias andando de um lado para o outro entre ele e o compartimento de carga, capturando e comendo baratas e aranhas. Dantian é a fonte de poder dos guerreiros do mundo prateado, semelhante ao núcleo mágico dos jogadores. Houve um caso em que um dos sujeitos do teste conseguiu escapar sob sua supervisão. Enquanto outros pesquisadores ficaram confusos, ela conseguiu capturar o experimento criando um dispositivo de rastreamento especial em 2 horas. O herói achou aquilo tão estranho e ao mesmo tempo bom para uma pessoa que pensou que ela tinha poderes psicodélicos. Então, seguindo o método que os professores desenvolveram por mais de 3.000 anos, e depois de milhares de mortes, ele finalmente conseguiu criar Dantian. Entretanto, é muito raro na humanidade encontrar um indivíduo nascido com potencial psicodélico. Amorph pensou que, não importava seu potencial, esse era um caso em que os soldados sempre estavam certos.
Ele comeu chocolate e ficou feliz por ter levado uma ferroada, que poderia atingir pelo menos um adulto. Chip era o melhor amigo de Sean, então o jovem retornou à sua forma anterior, tirou sua coroa mágica e foi abrir a porta. Ele foi visitar a ameba já conhecida e a elogiou por estar com uma aparência melhor hoje do que ontem e lhe trouxe um pouco de comida. O herói esfarelou chocolate em tubos para ela e ela ficou encantada com o quão delicioso era. A ameba bolha não possui habilidades especiais no jogo. Ela é a única que é diferente, tendo características simples de outra raça. A Morph pensou no fato de que a menina de cabelo curto tem um gato, pelo qual ela tem um grande carinho. Além disso, ninguém o estava vigiando e ele ficava no quarto até que seu dono o chamasse. E se o gato morresse, então uma brecha poderia aparecer. O herói observou do poço de ventilação enquanto o gato descansava na cama depois de dormir. Ele pensou que não seria difícil matar o gato, porque ele parecia estúpido, mas definitivamente não ali. Na entrada dessa ventilação, se você olhar com hipersensibilidade, poderá ver que há uma grade de laser na entrada. O herói era descuidado em seus sussurros e em abanar o rabo, então o gato percebeu e no momento seguinte correu para as grades, miando. Os soldados no corredor ouviram sons estranhos e seguiram o barulho vindo da sala onde o gato puxava as grades. Eles viram um gato arranhando e não prestaram atenção. Nesse momento, o herói não conseguia acreditar que havia cometido tal erro ao atrair atenção com seu rabo. Mas foi assim que ele bolou um plano e, quando os guardas foram embora, ele colocou uma barata se mexendo debaixo das grades. A barata atraiu o gato e, no momento seguinte, ele derrubou a grade e entrou no poço. Os guardas, que ouviram o barulho, correram para o quarto, mas não encontraram o gato. Decidiram que precisavam salvá-lo. E o gato, enquanto isso, foi se afastando cada vez mais. Por fim, ele olhou para fora do poço de ventilação que levava direto para o compartimento de carga. O antigo amigo do nosso herói achava que esse homem estava completamente destruído. Ele mergulhou a arma no gato e o perfurou com veneno paralisante. Antes que o gato pudesse gritar, a criatura amorfa o mordeu com os dentes e engoliu a carne, que lhe pareceu saborosa. Depois de algum tempo, Yuta, cansada e chateada, foi até o capitão e perguntou quando veria seu gato César. O capitão disse a ela que eles já estavam procurando por ele. Mas ela começou a gritar que 2 horas já haviam se passado e que ele estava em um cronograma de alimentação. O homem calmamente tentou explicar a ela que se o gato não tivesse voado em um navio de resgate e escapado, então ele devia estar em algum lugar ali. A garota olhou feio para o homem e perguntou o que havia de errado com a segurança. Ele disse que eles estavam presos e que medidas seriam tomadas. Mas ela não se acalmou e exigiu que eles fossem executados imediatamente. Os outros funcionários do escritório se encolheram de medo diante daquela garota formidável. Enquanto isso, Yuta se virou e explicou que chegaria em 2 horas para obter novas informações. O amigo de Ethan lembrou a Sean que a China lhe dera muitos presentes. E como ele poderia... Nesse momento, o herói ouviu a cena e já estava examinando a nova habilidade Instinto Selvagem, que ele adquiriu após comer o gato. O sistema de influência de habilidades é um sistema que combina a habilidade em uma e as fortalece. O herói os usou com tanta frequência que se lembrou de todas as combinações e ficou muito surpreso ao ver a janela de notificação enquanto comia o gato. A Morph tentou ativá-lo porque diziam que ele detectava perigo. A supersensibilidade era muito mais forte do que antes, mas o efeito esperado de prever o futuro não foi ativado. O herói pensou que provavelmente essa era uma opção passiva usada automaticamente, mas que, embora não houvesse ameaça, não funcionava. Nesse momento, a menina estava na sala de experimentos e estava em pânico, achando que a estabilização estava demorando muito. Como o herói que ela observava esperava, ela era o tipo de pessoa que era muito cuidadosa com o que lhe era caro. Estava claro que ela havia perdido o controle e a criatura amorfa havia conseguido o que queria, ou seja, a separação entre os soldados e Yuta. Os soldados inicialmente não gostaram do gato. Eles usaram a melhor carne, que eles nem conseguiam comer, como alimento para o gato 3 vezes ao dia. Também havia raiva da classe, já que Yuta era da classe alta de uma mega corporação. Os soldados ficaram com medo de um protesto direto contra ela e, no final, escolheram um gato para desabafar sua raiva. E nessa situação, o gato desapareceu. Eles terão que passar por problemas desnecessários tentando encontrar a criatura que odiavam. Yuta Collins perdeu a confiança em seus soldados. Ela perdeu a coisa mais preciosa de sua vida por causa da negligência de um guarda. O herói decidiu que era hora de se apropriar dos dados genéticos de Yuta. Nesse momento, a menina apertava os botões dos experimentos com evidente tensão. Ela chegou até a ameba e decidiu que era tudo culpa dela. A própria ameba estava tremendo de medo naquele momento. Yuta apertou o botão e a criatura novamente reclamou que estava com dor
devido às descargas e pediu ajuda. O herói assistiu a tudo isso e realmente queria ajudar, mas, em vez de algumas palavras de conforto, ele ia dar a ela o que ela realmente precisava. O herói pensou que o corpo também estava cheio de veneno, raiva e poder mágico, e que com um toque todo o corpo deveria ter derretido. Naquele momento, o rosto da garota tornou-se de alguma forma artificial. Ela olhou com raiva para o homem. O suor escorria pelo rosto do capitão e ele pediu à garota que tomasse cuidado com o que dizia. Ela apenas respondeu bruscamente, e ele explicou que tinha o direito, como capitão, de deter o chefe do grupo de pesquisa. Para o herói que assistia a isso, tudo estava indo de forma estranha. Havia um conflito entre eles antes mesmo de sua intervenção. Yuta saiu furiosa do escritório e explicou aos seus guardas que precisava ir ao banheiro por um tempo. Outro guarda informou ao primeiro que ele também iria embora e retornaria em breve. Nesse momento, o herói percebeu que havia chegado o momento certo em que a menina ficaria sozinha. Se ele parasse agora, morreria devido ao fluxo repentino de energia, mas se continuasse a absorver, simplesmente explodiria. Ela se lavou, esperando que isso a fizesse se sentir pelo menos um pouco melhor, enquanto a criatura amorfa rastejava para fora do poço e se arrastava pela parede. O herói preparou seu furador e, antes que a garota pudesse reagir, ele a derrubou e pulou em sua cabeça. Ela explicou que os dragões são altamente reverenciados até mesmo na guerrena. Sob a influência do veneno, ela caiu de bruços em uma posição. O herói se moveu lentamente em direção a ela, e ela só conseguia ver sua aproximação. No momento seguinte, ele abriu bem a boca e a fechou com força bem acima da cabeça da garota, engolindo sua cabeça até a metade. Naquele momento, ele sentiu a informação genética recebida do sangue através do estômago chegar ao seu cérebro. E então o herói percebeu que um dos palpites contidos em seu subconsciente estava correto. Naquele momento, o herói pareceu ser repentinamente atingido por um raio de luz. Ele viu um guarda correndo para dentro da sala e o atingindo com uma arma de fogo. Depois disso, o herói caiu em si e percebeu que tinha conseguido prever o futuro com sua intuição. Ele entendeu que o guarda chegaria em breve, mas era tarde demais para correr. Quando o guarda entrou, ele viu uma poça de sangue e o corpo de Yuta caído no chão. Naquele momento, o herói correu em direção ao guarda e mordeu seu pescoço. Depois disso, ele agarrou as barras e saiu correndo antes que outro guarda chegasse. Havia a possibilidade de o herói não ter conhecimento de nenhum meio de vigilância, então ele decidiu recuperar o tempo perdido e foi até o ninho. Lá ele ativou o processo de evolução e ficou na crisálida, em posição fetal, sentindo-se uma criatura completamente diferente. O lodo estava tirando outra coisa dele. Ele queria abrir os olhos e ver o que estava acontecendo, mas não conseguia. O controle sobre seu corpo estava perdido porque ele estava em um casulo. O herói admitiu que ficou triste por não tê-lo reconhecido, só porque ele parecia um pouco diferente. Nesse momento, foi realizada uma reunião de conselho, e o chefe da equipe médica disse que a causa da morte foi uma pancada na garganta. Ele explicou que seria necessário realizar uma autópsia para determinar com certeza o que causou a morte. O capitão cobriu os olhos com as palmas das mãos e admitiu que ele mesmo não entendia como teria agido. O chefe de segurança informou que todas as câmeras de vigilância a bordo foram verificadas, mas nada de especial foi encontrado. Furtividade era uma técnica usada por falcões negros treinados para matar. É claro que a invisibilidade traz muitos perigos. O capitão contou como recentemente um dos promissores funcionários acabou em uma cápsula por causa do chefe do grupo de pesquisa. O cérebro foi removido e colocado no laboratório. Segundo o capitão, isso era o que esperava a todos, e se alguém não quisesse que seu cérebro fosse torturado com eletricidade, medidas teriam que ser tomadas. Um dos funcionários sugeriu que o ocorrido fosse apresentado como um acidente, mas eles não conseguiriam explicar por que apenas uma pessoa morreu. Outro sugeriu que a causa da morte foi devido à má nutrição, mas o capitão explicou que então eles estariam nas profundezas da lama. Com base em suas propostas e no pânico, todos começaram a discutir e brigar entre si. De repente, um dos presentes se levantou e disse em voz alta que a indignação só estava piorando a situação. Ele ativou a habilidade de busca de informações para verificar de onde tudo veio. Os cães espaciais eram um dos principais inimigos da megacorporação, pois vagavam pelo espaço e saqueavam. Eles tinham vasta experiência em batalhas entre frotas. Navios sob o comando de veteranos frequentemente sofriam danos. O navio de pesquisa poderia se tornar outro alvo, e os danos seriam irreparáveis. O herói presumiu que queria saber de onde ele tirava tanta força, porque ele nunca agia sem antes estudar tudo sobre seu... O capitão considerou isso uma opção, mas pediu para levar em conta uma coisa. Eles e suas armas são impotentes contra piratas espaciais.
O cara explicou que tinha conexões com velhos amigos, mas que para isso eles exigiriam 1 milhão de créditos. Ele explicou que Utah é muito difícil até mesmo para cães espaciais, então o risco da parte deles é justificado pela faixa de preço. Nesse ponto, a reunião terminou, e o diretor médico perguntou o que fazer com o corpo agora. O capitão pediu para salvá-lo. Nesse momento, o herói pensou em como seria ser um indivíduo. Eram sentimentos indescritíveis. Antes, ele tinha que ficar sentado na escuridão para sobreviver, mas agora caça e sobrevivência se tornaram conceitos idênticos. Hug usou um escudo branco para se proteger dos ataques do nosso herói. A Morfo tinha um ramo evolutivo de 6 estágios, 5 dos quais eram dedicados à transformação. O último tipo de evolução foi considerado a forma final de amorfismo no universo, ou seja, o limite. Ao atingir a forma final da evolução, o jogo revela o segredo da origem da raça. O herói pensou que para atingir a forma completa de qualquer raça, seria preciso muito esforço. Apenas 20 pessoas tinham visto isso. O antigo amigo de Hugh disse que isso era definitivamente impossível, já que o herói estava usando todas as suas forças. O tipo lembrava de especialização de uma raça, mas tinha um significado ligeiramente diferente. Era ativado quando condições específicas eram atendidas. O herói pensou que durante todo esse tempo havia absorvido tudo o que podia. Ele provou a carne de Yuta, o que significava que seu palpite estava correto e que ela tinha habilidades extrasensoriais. A Morph pensou que precisava obter esse poder dela e queria encontrar seu cadáver mais rápido. Ele rastejou pelos dutos de ventilação e depois de um tempo sentiu o cheiro de rigor mortis. A câmara com os mortos estava logo abaixo dele. Um dos caras que trabalhava ali perto sentiu o cheiro e decidiu ir verificar. Ele viu um enorme buraco feito por ácido no chão. Antes que ele tivesse tempo de ir chamar a segurança, a criatura amorfa foi em direção à sua cabeça. Hug não entendeu como isso pôde acontecer e tentou sacar sua espada. O herói tirou o corpo de Yuta da caixa e ficou surpreso ao ver que ela não havia mudado mesmo após a morte. Ele agarrou o rosto dela com a mão. Os funcionários estavam proibidos de tocar no corpo dela. Era estranho para ele que, mesmo depois de matar tantas pessoas, ele ainda não se sentisse culpado. Ele pensava que, quando o ambiente muda, você mesmo muda, porque ele também mudou quando se tornou um ser amorfo. Walland disse que tinha feito tudo o que podia e que, se ainda assim não desse certo, não havia mais nada que pudesse. Ele pensava que, após a morte, ela apodreceria e se tornaria um terreno fértil para a natureza. E ele precisava da carne dela para sobreviver. Por fim, ele cuspiu algo redondo da boca, na palma da mão, e pensou que poderia ser onde estava o coração dela. Uma tela apareceu na frente do herói, como ele esperava, e Utah Collins tinha poderes psicodélicos. Ele leu que os amorfos poderiam usar poder psicodélico sem habilidades sobrenaturais. Lenny olhou ao redor do salão de banquetes com desejo e pensou que aquele homem nunca mais voltaria. Ele pensou que, já que tinha terminado de comer Utah, poderia muito bem tomar mais alguns refrescos dos outros funcionários. Seus instintos também lhe diziam que não havia muitas pessoas com equipamentos de proteção reforçados no navio. Elas estavam transmitindo o vírus umas às outras. O médico também deveria ser substituído, e quando o substituto chegasse, ele deveria notar os cadáveres dilacerados. E como era a era espacial, eles perceberam imediatamente que o monstro também estava aqui. O herói pensou que ainda não era forte o suficiente para começar uma guerra com todos os membros da tripulação, e que precisava inventar alguma coisa. A megacorporação não tinha uma capital oficial, mas havia um lugar que poderia ser chamado de centro, e esse lugar era a Terra. As 5 famílias que contribuíram para a criação da megacorporação eram os reis da Terra. A família Utah pertence a essas 5 famílias. Com raízes no que antes era chamado de leste asiático, a família de Utah começou como uma pequena empresa. Abriga pequenas aeronaves e trens com tarjas magnéticas para viagens, um sol artificial e pessoas da família Utah. O homem baixo estava cultivando o solo em sua propriedade quando 2 policiais uniformizados se aproximaram dele e ele admitiu que estava esperando por eles. Eles lhe disseram que tinham vindo por causa da senhorita Collins, e o homem perguntou alegremente o que tinha acontecido. Eles explicaram que o dispositivo de sinalização dela havia sido destruído, e o homem admitiu que isso não podia ser. Um dos funcionários disse que o último sinal veio do território dos cães espaciais. O homem pensou por um momento e, no instante seguinte, enfiou algo na têmpora do funcionário, e o sangue jorrou para todos os lados. Ele matou o funcionário com uma ferramenta de cultivo do solo, desferindo vários golpes. O homem pediu aos seus funcionários que se livrassem do corpo o mais rápido possível. Ele se virou e explicou que não precisava de uma ferramenta para encontrar respostas para perguntas não feitas. O mais importante para eles eram as ferramentas. 1 bilhão de créditos foram investidos na construção do Utah.
o que equivale ao custo de desenvolvimento de um novo navio de guerra. Ele estava curioso para saber quem ousaria fazer mal ao favorito da família Collins. Ele perguntou ao funcionário se o capitão do navio era por acaso Samuel Juvens e sugeriu que as coisas estavam ficando interessantes. O homem virou-se para o balconista e perguntou o que ele achava. E o balconista, por sua vez, disse o que pensava sobre a intervenção de Tian. Tian e Edgerton estavam lutando pelo controle de Júpiter, mas na realidade eles estavam em conluio, porque os empréstimos de Edgerton vinham de Tian. O homem contou como essa cobra está pronta para tomar a iniciativa no conselho de administração. O servo respondeu afirmativamente, porque o dono do Tian ocupava o trono do dono. Sean Cooper, retornando ao mundo real, pensou que tinha se esforçado bastante hoje, dominado uma nova técnica, pulseira e habilidade. Ele se perguntou como isso afetaria os outros. Não seus professores, mas as pessoas, mas era muito fácil. Havia fumaça por todo o perímetro, como se tivesse havido um incêndio, considerando que só havia cadáveres no escritório. O chefe da brigada médica perguntou se todos os corpos encontrados estavam ali e então pediu que um conselho fosse convocado porque eles estavam com problemas. Foi anunciado no conselho que o corpo do guarda e do chefe do grupo de pesquisa haviam desaparecido. Ele gritou furiosamente e desesperadamente que eles não conseguiriam sair sozinhos. O diretor médico observou que, mesmo que produtos químicos tivessem vazado, um incêndio poderia ter começado, mas não tão forte. Um dos presentes sugeriu que uma criatura alienígena poderia ter subido a bordo da nave. O chefe do departamento de suprimentos pigarreou, claramente descontente com a sugestão, tanto que seu colega não entendeu tal reação. O capitão explicou que não importava o que acontecesse, eles tinham que encontrar o corpo a qualquer custo. Ele gritou que se eles também estivessem preocupados com a retaliação da família de Utah, então deveriam fazer todo o esforço para resolver o problema. O antigo camarada queria dizer-lhe onde estavam os outros. O chefe pediu que ele não contasse a ele sobre isso. Ele deveria ter dito que o corpo deveria ser entregue da maneira usual. Ele caminhou até o chefe da segurança e colocou a mão em seu ombro para que ele pudesse entender melhor toda a situação. Assim que Iron lidou com seu camarada e saiu, os escravos e guardas entenderam tudo intuitivamente. Nesse momento, o herói observou o que estava acontecendo do poço de ventilação e acreditou que seu plano havia dado certo. Ele começou o fogo, e não havia nenhuma sugestão de que uma criatura alienígena pudesse ter começado o fogo. Uma substância tóxica criada a partir de uma mistura de produtos químicos e algumas gotas de sangue ácido funcionou. O herói nem imaginava que eles falariam sobre alienígenas. Pelo que ele entendeu, o homem ocupava o cargo de chefe em situações de crise, mas havia a sensação de que ele estava em conluio com os piratas. Os piratas eram de raças diferentes, o que significava que essa abundância de genes diferentes era garantida, mas o ataque poderia reduzir seus números. A demônia considera uma piada que, tendo regressado passados tantos anos, ele exija o seu poder enquanto está num estado tão miserável. A Morph decidiu seguir o homem, mas seu rastro terminou perto de um container de carga. Ele pensou que algo valioso estava guardado ali, e isso era muito curioso para ele. Era Woody Chester. Ele decidiu que eles deram o cargo para algum mendigo, e agora a guilda tinha muitos problemas. O homem pensou que não deveria ter confiado cegamente no comerciante do mercado negro que disse que os ovos do monstro foram encontrados entre as ruínas. O chefe gritou que o álcool era seu amigo e inimigo, e o sujeito se levantou do assento e saiu correndo daquele espetáculo. Woody pensou que esse alguém claramente não estava abaixo do nível de um mestre. Por fim, o chefe gordo saiu do balcão do bar e seguiu pelo corredor em direção ao seu lugar. No caminho, ouviu um barulho estranho e se virou. Ele viu uma grande sombra com uma cauda passar rapidamente atrás dele. Neste momento, outro soldado relatou que o cadáver do dragão, de alguma forma, ele abriu a porta da caixa, correu para dentro e caiu, tentando alcançar o telefone para fazer uma ligação. Mas naquele momento, o herói conseguiu passar pela porta e foi direto na direção do homem. Ele desejou bom apetite e abriu sua boca enorme para engolir o homem. Devido ao estilo de vida primitivo do chefe, isso acabou sendo muito fácil de fazer. O herói pensou que o capitão deveria ser grato a ele por se livrar das pessoas que estavam desperdiçando seus salários. O quarto estava numa bagunça e sujo, nem o herói sabia como encontrar o mapa ali. Em uma das cafeterias, eles estavam discutindo que o cemitério da Guilda dos Vulcões havia sido atacado. Ele precisava se limpar antes de sair e terminar de comer o homem. O gosto do chefe não era tão ruim, mas havia um cheiro de álcool por todo o corpo. Amorph foi até a porta, inseriu o passe e colocou a mão do chefe morto. A porta se abriu, ele viu algumas câmaras frigoríficas e pensou que o chefe fosse um contrabandista. Em uma das caixas, ele encontrou ovos amorfos, um dos quais estava aberto. O herói percebeu que foi o chefe quem o trouxe ali, já que era seu ovo chocado. O ponto de partida para o amorfo no jogo
Não era uma nave espacial, mas ruínas desconhecidas. E Simão olhou para a garota como um cão espancado e não conseguiu dizer nada, movendo silenciosamente seus lábios quebrados. Amorph ficou confuso e decidiu que era hora de criar sua própria história. Ele pensava que aquele que nascesse primeiro comeria todos os outros ovos. Os predadores não estariam mais lá. E com esses pensamentos, o herói comeu todos os ovos. Após o banquete, o herói pensou que estava um pouco decepcionado, porque ao comer Yuta, em vez de poder psicodélico, a percepção extrasensorial apareceu. O herói disse que precisava de um emprego, e o administrador perguntou que tipo de emprego ele precisava. As características foram pensadas para ajudar a matar os membros da tripulação de forma mais eficiente. O administrador disse que tinha algo adequado e entregou os papéis ao herói. Ele pediu para esperar por genes valiosos. Ninguém vai ouvir, mesmo se você gritar no espaço. A pista das naves de pesquisa da megacorporação estava barulhenta naquele momento. Um funcionário convidou Scott para jantar, dizendo para ele encerrar o jantar porque todos já estavam indo embora. Ele não conseguia entender a ordem de manutenção. Pareceu estranho para ele, porque ele não sabia o que eles deveriam lutar e por que eles estavam organizando os navios. Scott disse que os ouviu se preparando para capturar e lutar contra os gremlins de metal. Ele explicou ao amigo que havia um cheiro estranho no ar há vários dias, do tipo que só os gremlins do metal conseguem sentir. Scott soube por um amigo na cozinha que uma ou duas pessoas haviam desaparecido na semana anterior. Mas a notícia apareceu aos seus companheiros apenas rumores. O homem entregou o telefone ao herói e explicou que entraria em contato com ele em breve, e também lhe ofereceu algo para beber. O rapaz explicou que isso poderia causar problemas, porque, se ele ficasse bêbado, ele adormeceria. E se ele adormecesse, não sobraria ninguém. Scott disse confiantemente que era tudo por causa do gremlin de metal. E o cara de óculos sugeriu que era para evitar causar confusão. O camarada não entendia o que isso tinha a ver com a manutenção dos combatentes, mas ninguém mais entendia isso junto com ele. Tarde da noite, quando o amigo de Scott saiu para comer novamente e não havia ninguém na oficina, o próprio Scott estava mexendo no avião. Algum tempo depois, ele ouviu Cameron chamando, explicando que não demoraria muito. Scott ficou bravo, pensando que tinha sido chamado para algum assunto trivial, mas decidiu ir mesmo assim. Além dos caras normais, também havia andarilhos no time. O rapaz disse aos novatos para não se preocuparem, pois os andarilhos eram artistas marciais, que ele também conhecia há mais de 3 anos. Ele tropeçou em alguma coisa, perdeu o equilíbrio e caiu. Mesmo com uma lanterna, estava escuro para ele. Então ele não entendia como seu companheiro poderia estar ali. Mas entre todos os presentes, Iron notou uma garota que não tinha a menor sombra de surpresa. Antes que o sujeito pudesse perceber o que estava acontecendo, a pata do herói o agarrou no rosto. Nesse momento, o camarada de Scott chegou ao local da reunião e se perguntou para onde ele poderia ter ido. Sean pensou que não poderia ser o melhor em tudo e disse que 3 pontos de poder espiritual não eram tão ruins. O cara pegou a lanterna e andou mais para dentro do corredor até encontrar a lanterna de Scott caída no chão. No momento seguinte, ele sentiu algo quente e viscoso escorrendo pelo seu pescoço. Nesse momento, uma garota se aproximou do herói solitário, que permaneceu calmo durante o encontro. O cara apontou a luz para cima e, bem acima dele, viu a cabeça decepada de Scott, que estava sendo segurada pelas garras de um herói, falando com a voz de seu amigo. Antes que o sujeito pudesse fugir, o monstro já havia se lançado sobre ele e o mordido com seus dentes fortes, rasgando sua carne. Entre as criações do chefe estavam os vermes vermelhos, espécimes gigantes que vivem em planetas desérticos e têm a capacidade de imitar vozes. Dizia-se que ele evoluiu para caçar efetivamente outras criaturas em condições adversas. A vantagem era que o herói o comia e recebia um gene valioso. A desvantagem era que ele só podia imitar as vozes daqueles que absorvia. A menina se levantou do tronco e admitiu que, embora a conversa tenha sido curta, ela realmente gostou. Ele pensou em visitá-la antes de ir para o ninho. Enquanto o herói corria pela mina, ele percebeu que podia se comunicar com ela remotamente e pediu desculpas, dizendo que não poderia alimentá-la hoje. O cara disse a Hal que o portal se fecharia muito em breve e que se ele não saísse agora, na próxima vez ele só conseguiria fazer isso depois de matar o chefe. Para evoluir, os usuários do jogo tinham que matar 10 representantes de cada uma das 2 raças inteligentes e absorver seus genes. O herói sabia que havia apenas pessoas naquela nave, então a evolução era impossível. Amorph viu o chefe do Departamento de Gerenciamento de Crises conversando com alguém. Ele estava claramente envolvido em alguma coisa. O chefe respondeu a alguém que estava tudo bem, porque Utah já havia sido eliminado, e o navio chegaria aos cães no horário previsto. O herói pensou que o chefe era como um urso em pele humana, mas na verdade ele era uma raposa. O capitão estava gritando sobre como o chefe da segurança estava fazendo seu trabalho.
Ele iria contatar os piratas em 2 dias, mas nada havia sido decidido ainda. Ele foi informado de que, durante esse período, 8 pessoas desapareceram, incluindo o ex-chefe do departamento de suprimentos. O herói ouvia tudo isso atentamente através das grades. O capitão chegou até a repreender os que estavam sentados à mesa por estarem em conluio com o vilão. O gestor de crise sugeriu reconsiderar seus pontos de vista, já que uma pessoa não pode se esconder por tanto tempo. Hal explicou, chateado, que seu pai havia lhe dito para usar o pergaminho apenas em casos extremos, porque era muito caro. Hard perguntou ao garoto se ele tinha mais pergaminhos como aquele. Ele explicou que se houvesse animais a bordo, ele os teria capturado. Mas todos sabiam sobre o container de carga do chefe do departamento de suprimentos. Todas as câmaras criogênicas estavam vazias. O chefe não sabia para onde foram todas as criaturas que estavam ali e fez a mesma pergunta a todos os outros. Ele deixou claro que havia lugares que eles ainda não haviam inspecionado, como a ventilação. Hal queria dizer para ele parar de brincar daquele jeito, mas levou um tapa na cara. Hard disse que aquilo não era mais uma brincadeira, e que primeiro ele iria cortar sua orelha. Eles já foram membros de um clã, mas por algum motivo o pai foi exilado, e devido ao status de sua família, a polícia não levou a situação. Eles cruzaram as lâminas e o cara não conseguia entender como ela quebrou os grilhões mágicos. O herói acreditava que havia resistido por muito tempo e, a julgar pela personalidade do chefe de Arnold, ele iria colocar guardas nas saídas de ventilação. Finalmente chegou a hora do herói fazer uma escolha. Ele sabia que todas as saídas das minas estavam bloqueadas e não havia para onde ir. Os dutos de ventilação estavam espalhados por todo o navio. Se o tamanho fosse de cerca de 1 metro, seria bem fácil movê-los. O herói ficou indignado com a forma como eles iriam capturar o amorfo vivo. Eles, aparentemente ingenuamente, acreditaram que ele era um animal de um planeta comum. A garota achava que uma excelente artista marcial e uma rank 3C, essa proporção era mais ou menos. Ele pensou que na área vulnerável, no meio da passagem de ventilação da nave, a criatura amorfa não seria capturada tão facilmente por um pequeno número de soldados. Ele se abaixou sobre todos os 6 membros e lançou uma conexão para verificar o que estava acontecendo ao seu redor. Os trabalhadores começaram a examinar o navio, desde seu design até a localização e os movimentos dos inimigos. Naquele momento, outro sujeito correu até ela por trás e tentou acertá-la na nuca. O capitão e os chefes de departamento estavam se reunindo na ponte, e parecia que o chefe Arnold estava prestes a assumir o comando. Os soldados armados também já haviam assumido suas posições e se dividido em grupos de busca. Nosso herói havia decidido tudo no plano principal e iria planejar o resto à medida que avançasse. Havia também um oficial de comunicações na sala que transmitia informações entre as equipes e a ponte. Um dia o professor Wallen disse que era um mestre do culto divino demoníaco. O herói perguntou se o culto demoníaco não era o principal inimigo jurado de todas as guildas, conhecido por trazer destruição ao mundo. Volond explicou que, após sua partida, a aliança militar começou a espalhar propaganda. O chefe ordenou que as equipes se movessem com mais cuidado e o despachante disse para eles manterem a calma e inspecionarem tudo cuidadosamente. A equipe B3 foi encarregada de verificar a câmera, pois ela permaneceu imóvel, mas não houve resposta. A equipe B2 deveria se unir à equipe B3 para continuar a missão junta. Mas assim que colidiram, todo o quartel-general ouviu um forte estrondo. O despachante se voltou para a equipe B3 e explicou que a conexão havia sido perdida e pediu uma explicação sobre a situação. Eles gritaram que a criatura havia arrastado B2 para longe e que houve um ataque repentino que tornou impossível seguir em frente. O chefe do departamento de gerenciamento de crises ficou paralisado, com o suor escorrendo pelo rosto. Ele não entendia como o monstro lidava com todos tão rapidamente. Ele achava que mesmo um soldado equipado com equipamento avançado não conseguiria revidar. Às vezes, assassinos em série não seriam capazes de lidar com algo assim. Ele ordenou ao despachante que dissesse a todos para abrirem fogo para matar caso houvesse qualquer sinal de movimento. O despachante contatou imediatamente as equipes e repassou as instruções de Arnold. Nesse momento, eles ouviram algo, como se algo estivesse se aproximando deles, mas não conseguiram identificar o alvo. Um dos homens gritou para que todos corressem ao mesmo tempo. Foi recebida uma mensagem de que o B3 estava fora da ação. O chefe entrou em contato pessoalmente com as comunicações e pediu para relatar a situação. Ele estava em pânico e não entendia como era possível que eles não conseguissem notar alguém bem debaixo do nariz deles. Ele achava que aquilo sempre poderia estar por perto, secretamente, e estava estudando todos os hábitos deles. Albert virou-se para V e pediu que ele dissesse seu nome completo. Depois de um tempo de silêncio na linha, uma voz desconhecida finalmente falou.
admitindo que havia sido descoberta e que era um monstro. O time B ficou fora do jogo graças a uma dica do número 26, que suprimiu o sinal dos fundos com ondas. Por essa razão, B3, que estava atrás, ouviu interferência. O herói aproveitou o momento e eliminou o soldado que estava consertando o equipamento usando sua nova habilidade, glândulas venenosas. Ela presumiu que ele devia ter um objetivo e, qualquer que fosse, ela iria ajudá-lo, em troca de que ela explicou a ele que se ele não precisasse da vida dela, ela já estaria morta há muito tempo. O herói pensou que agora todos sabiam que ele era capaz de imitar as vozes dos outros. Depois de algum tempo, a equipa 1 relatou que estava em uma bifurcação na estrada e queria continuar se movendo para a direita. Algum tempo depois, Hal e seus companheiros já haviam emergido do portal. O quartel-general operacional contatou os militares e ordenou que verificassem tudo naquele local. Os demais deveriam permanecer em suas posições e cobrir A1, enquanto o herói se aproximava silenciosamente por trás. De repente, ele atacou um dos soldados e o fez refém, escondendo-se atrás dele. Os soldados não sabiam como atirar, porque seu companheiro estava lá. O comandante ordenou que não hesitassem, e eles começaram a atirar direto no homem que estava nas garras do herói. Um 3 estava em choque e precisava de uma injeção. Quando os rapazes foram embora, o herói se virou para a garota e perguntou se sua seita era celestial ou sangrenta. Ela fingiu não entender, mas o herói sugeriu que ela poderia ser membro de um culto demoníaco. Eles também descobriram um grande buraco no poço de ventilação que o monstro havia feito. Enquanto eles olhavam para o buraco queimado, o monstro já havia se aproximado deles por trás. O herói apenas observou que esta era sua última chance de dizer se era uma seita celestial ou sangrenta. Ele perfurou com seu furador e atacou de cima. No entanto, o inimigo continuava a avançar onda após onda. Não é de estranhar que os cavaleiros não tenham conseguido explorar o território e se tenham rendido. Ele quase o acertou com o punho, mas a criatura amorfa foi mais rápida e fugiu. O Kulan do soldado caiu no chão ao lado do inimigo. Nesse momento, o herói pensou que o inimigo era mais forte do que ele esperava. O jogo não era tão ruim mesmo com amplificadores. Ele precisava mudar sua estratégia. A menina disse que se o rapaz obteve uma resposta para sua pergunta, ele deveria ter respondido a dela. Ela ainda não entendia qual era o objetivo do nosso herói. Ela prometeu ajudá-lo e agora simplesmente perguntou qual era seu objetivo. Depois de algum tempo, o soldado sobrevivente correu até A3 para perguntar se estava tudo bem com ele. À medida que ele se aproximava, um ferrão saiu da armadura do soldado A3 e perfurou o soldado sobrevivente. Então a forma amorfa que estava completamente escondida dentro da armadura emergiu dela. Ele caminhou em direção ao soldado assustado deitado no chão, que sabia exatamente o que o esperava. O herói tirou o capacete do homem e desejou bom apetite para poder então devorar completamente o soldado. Depois disso, ele caminhou e pensou sobre quais seriam as próximas ações do inimigo. 6 pessoas morreram, o que significava que ainda restavam cerca de 90. Ele sabia que a nave não tinha equipamentos avançados, mas o problema eram suas armas. Armas de plasma eram uma técnica poderosa usada em batalha, mais frequentemente usadas para destruir navios e tanques. Suas dimensões eram bem pesadas para serem levantadas sozinho, mas também havia uma versão leve e cara. Entretanto, armas pesadas como lançadores de plasma, que são bem leves, estão sendo fornecidas à Maga Corporation uma após a outra. A princípio, ela iria recrutá-los, estabelecendo conexões gradualmente, mas Hardy estragou tudo. O herói bocejou e presumiu que as crianças ricas obviamente traziam muitas doações. O monstro pensou que o equipamento aprimorado era uma tábua de salvação e um prazer caro. Eles queriam cortar custos, mas, em vez disso, encurtariam suas vidas. O chefe explicou que tinha informações de que o inimigo era uma criatura perigosa, de alta inteligência, capaz de imitar a fala. O herói pensou que, para jogadores que não conseguem subir de nível sem progredir, as guildas são o caminho a seguir. Agora era a vez dela perguntar que tipo de tecnologia ele usava sem o portal, mas o jovem não queria falar. O herói decidiu primeiro lidar com o médico que estava esgotando o número 26 todos os dias. Ele atravessou a escotilha da mina e por ela atacou o médico, mordendo sua cabeça. Outros notaram isso e gritaram de medo e horror. A menina também explicou que eles nunca mataram ou sequestraram, que essas eram ações sujas, que eles só perseguiam maus jogadores e criminosos. Naquele momento, eles começaram a atirar no amorfo. Era uma arma cara, mas mortal e leve. Se você acertasse na cabeça ou no peito, a morte instantânea era garantida. E agora Alfred estava apontando a pistola diretamente para o herói. Outros funcionários também notaram uma pistola de plasma nas mãos do chefe. Nesse momento, Alfred fez uma careta terrível.
Ele explicou que teve um efeito déjà vu, pois o monstro, com muitas habilidades, era parecido com seu chefe. Ele começou a atirar em direção ao nosso herói com uma expressão impassível. Charlie Kennedy estava à frente, e o herói não poderia imaginar que o prédio da empresa era a sede de um culto. Mas sempre houve riscos no jogo. E às vezes mais do que isso. E o vencedor ainda era sempre o amorfo. Os ursos, leões e lobos que eles encontram na mídia são retratados como personificações de uma violência aterrorizante. Mas isso não é totalmente verdade. Um verdadeiro predador é um covarde que evita uma luta que está além de suas forças. A cautela covarde pode ser um fator para um caçador. E, julgando como um herói amorfo, ele aprendeu isso de cor. Não importa quão fortes sejam as características ou informações, tudo irá falhar se você não tomar cuidado. Alfred ainda estava atirando na criatura amorfa, e seu batimento cardíaco estava completamente calmo. Ele cheirava como um herói. Era o cheiro de um predador experiente. O capitão ordenou ao chefe que tomasse cuidado e não se esquecesse de que aquele era um quartel-general operacional. Mas o chefe sentiu que já estava cauteloso e continuou atirando irritado. Alfred relatou que o monstro havia atacado o quartel-general operacional na ponte, onde todas as tropas ativas estavam reunidas. O herói percebeu que o chefe estava atirando nele como se estivesse tentando matá-lo, mas era um teste. Ele estava ganhando tempo, protegendo o capitão e o chefe do departamento. Os soldados poderiam capturar o herói nesse ritmo. Amorph percebeu que precisava terminar aquilo antes que as tropas chegassem. Encontrou um extintor de incêndio e, no momento seguinte, espalhou-o pela área. O chefe cobriu o nariz com a mão, acreditando que esse movimento não os deteria. Mas todos na sala pararam de ver nada porque o extintor de incêndio disparou. O jovem decide enterrar os restos mortais do guerreiro com honras numa pequena cova improvisada, desejando que foi pedido aos soldados que não cedessem, porque o monstro estaria os intimidando deliberadamente. O garoto loiro chamou o chefe do departamento, mas ele foi instruído a não dar ouvidos à voz, já que o monstro havia matado o chefe do departamento de navegação. O cara fechou os olhos e começou a atirar na direção da voz. Com esses tiros, ele feriu e queimou a pele da mão direita. Naquele momento, o próprio herói pulou em cima dele para acabar com ele. Ele facilmente cortou sua garganta e arrancou sua cabeça. Ele lembrou que o herói perguntou sobre a seita sangue celestial, mas de que lado ele estava? O herói passou correndo pelo sujeito e subiu na mina. Ele queria comer normalmente, mas não havia tempo para isso. Nesse momento, o capitão gritou com os soldados, metade dos quais estava claramente doente por causa do sangue e dos cadáveres. Um dos funcionários relatou que eles haviam terminado de identificar os corpos e não havia sobreviventes, exceto o chefe interino do grupo de pesquisa. O pesquisador sênior não morreu e foi colocado em uma sala de recuperação. O capitão se afastou arrogantemente, ordenando que o trabalho designado fosse realizado. Ele ficou muito bravo porque todos morreram e pensou que se eles também lutassem contra os piratas, não sobreviveriam. A neta tentou impedir o velho, mas ele ordenou que ela não interferisse. O capitão sabia que o monstro estava andando em algum lugar ao redor do navio e 2 dias depois, encontrou-se com piratas. Ele não sabia o que fazer a seguir. Nesse momento, em seu covil, o herói pensou que mesmo que o sistema relatasse um problema, levaria tempo para processá-lo. Ele decidiu que finalmente era hora de expandir o ninho. Atualmente, o Amorphida tinha 3 ninhos nas câmaras criogênicas, então ele podia escolher 2 novos. Em primeiro lugar estava o suprimento geral de alimentos. A comida é a coisa mais importante para a sobrevivência. Você poderia estragar a comida e cortar o suprimento do inimigo. O próximo é um depósito de equipamentos militares, onde instalações de plasma são armazenadas. Esta arma poderia tê-lo eliminado. Outro alvo era o laboratório. Há uma grande quantidade de amostras e ionium lá. Somente com a ajuda do ionium, o poder do indivíduo chinês poderia ser usado, e assim se preparar para piratas e possíveis inimigos. O herói decidiu colocar ninhos no estabelecimento de alimentação e laboratório. Foi necessário roubar uma instalação de plasma e utilizá-la. Charlie disse a ele para lembrar que estava sendo tratado como um convidado, não como um inimigo. A menina se virou para o nosso herói e pediu que ele dissesse que tinha apenas deixado escapar. Naquela época, o velho não entendia por que a garota estava defendendo-o. O herói esperou por cerca de meia hora, mas ninguém apareceu, considerando que ele estava bem abaixo dos sensores. Era demais, mesmo que ele tenha salvado a vida dela, era demais. Ele disse pensativamente que a cor do corpo da ameba fazia com que ela parecesse saudável. Afinal, como ele pensava, a própria Helen é uma sacerdotisa. Uma sacerdotisa que serve ao demônio sangrento que lidera as... Ele pediu que ela saísse do laboratório e ela concordou. A criatura amorfa correu para o frasco de vidro e o quebrou, agarrando e protegendo a ameba. Aproveitando o momento, o trio tenta escapar do campo de batalha.
O herói encheu todo o espaço do laboratório com um líquido verde, transformando-o em um grande ninho. Ele pensou que agora ninguém seria capaz de usar o laboratório para o propósito pretendido. A Morph percebeu que estava com fome e decidiu comer o cérebro, que foi conectado a um sistema de suporte de tortura para esse propósito. Este cérebro vivo não era saboroso. Em vez de aproveitar o sabor, o herói teve que pensar em nutrientes. E de facto, outro grupo de cavaleiros salta da floresta próxima. Naquele momento, duas pessoas entraram na sala. Uma delas era um soldado e a outra um pesquisador. Nesse caso, o herói não entendeu por que o velho e sua neta se ajoelharam diante. Charlie explicou que a arte demoníaca com sangue de demônio era mais. Eles não entendiam no que o quarto tinha se transformado. Era como se houvesse raízes ali. O herói avançou contra o soldado que tentou atacá-lo assim que o viu. Agora ele entendia por que a seita estava naquele estado. Porque eles tinham um falso demônio. Depois disso, ele foi ao médico, que orou desesperadamente por salvação e o agarrou pela cabeça. Neste momento, a ameba gritou a palavra dor. Aparentemente foi um desses pesquisadores que lhe causou dor. Ele paralisou o médico e empurrou a ameba em sua direção para que ela mesma o curasse. A ameba avançou em direção à cabeça do médico e o engoliu completamente. O herói se perguntou se a morte instantânea de um soldado seria melhor ou a morte de um pesquisador tendo sua cabeça derretida. O herói olhou para a mesa e percebeu que havia atingido seu objetivo antes do que pensava. Havia absorvido mais de 500 amostras. O herói sentou-se em uma cadeira e perguntou como estavam as coisas na seita agora. Ele pediu que lhe dissessem tudo o que pudesse ser útil quando estivesse na corte desse impostor. A ameba estava saltando neste momento, e o herói admitiu que ela também havia crescido um pouco. Ele sentiu como se seu corpo tivesse se tornado pesado e duro, como se o leopardo tivesse se transformado em um rinoceronte. As pernas do herói ficaram muito mais grossas devido às características de fortalecimento. Tirando a pedra que tinha retirado do corpo do anão, Simon começa a lançar um feitiço. Os olhos do miúdo iluminam-se com chamas roxas. Iron concordou e depois que o velho foi embora, sua neta continuou a se curvar diante do demônio. Ele ganhou tentáculos em forma de serra, o que antes era uma descrição incorreta devido à sua baixa durabilidade. Mas eles melhoraram. Com a capacidade de produzir veneno e muco, ele poderia transformar o navio inteiro em uma fortaleza. Ele explicou à ameba que havia verificado tudo e agora eles iriam para o próximo destino. O herói pensou enquanto caminhava, como os membros da tripulação se comportariam se o vissem agora, ele iria descobrir. Naquela época, as pessoas tentavam desesperadamente se esconder. Assim que as últimas pessoas entraram, um dos caras puxou a alavanca para fechar a porta. Mas ele não teve tempo de fechá-la completamente. O Amorfo enfiou as mãos na fresta e empurrou a porta com facilidade. As pessoas caíram no chão com medo e tentaram implorar por ajuda enquanto o monstro se movia direto em sua direção. Mas ninguém pôde ajudá-los. O herói atacou as pessoas e as despedaçou com particular crueldade. Neste momento, um dos pesquisadores estava em uma cápsula de suporte de vida e não ouviu os passos dos caranguejos. Ele não entendia por quais pecados ele tinha que suportar tamanha dor e acreditava que a morte era melhor do que tal vida. Naquele momento, ele sentiu o ser amorfo parado atrás do vidro e pensou que ele tinha vindo atrás dele. Certa vez ele perguntou ao seu Woland quando ele lhe ensinaria técnicas de combate. E ele disse que era uma ótima pergunta. 3 horas depois, a ameba havia comido o pesquisador inteiro. Simplificando, cada técnica é uma engrenagem separada, e juntas, elas se encaixam perfeitamente. Ele achou suspeito que os pesquisadores estivessem particularmente interessados nela e se perguntou se ela se transformaria em um demônio marinho. Demônios marinhos, como amebas bolha, viviam apenas em planetas marinhos, seu tamanho ultrapassava 25 metros e tentáculos estavam escondidos em seus corpos. A conclusão do nosso herói foi que a empresa de jogos não era muito boa em design, e é por isso que eles ficaram assim. A Morph colocou a ameba no ombro porque ela estava um pouco cansada. Ele foi com ela procurar a próxima presa enquanto o processo de nidificação acontecia. Ele tinha que se livrar do veneno e absorver apenas a força vital. A menina foi agarrada pelos piratas e segurada pelos braços, arrancando-a do marido. O homem tentou ordenar que soltassem as mãos dela imediatamente, mas foi baleado. Os piratas estavam gananciosos com um saco de ouro e lambiam suas facas. Eles pareciam assustadores. Algum tempo depois, ele já estava almoçando mal-humorado na sala de jantar. Afinal, esse era o credo do cartel de Bara. O líder admitiu na época que todos os esforços eram apenas por uma questão de dinheiro. Um dos habitantes do navio se aproximou dele e explicou que eles haviam contratado os piratas apenas para escoltá-los. O líder perguntou o que ele esperava ganhar ao confiar em estranhos, mas o homem apenas o insultou em resposta. O herói também disse que não iria avisar aqueles que eram mais fracos que ele, e pediu aos meninos que comessem com ele.
A garota percebeu que ele havia notado o Esquadrão das Sombras Negras. Algum tempo depois, um dos funcionários trouxe o alho, que acabou sendo uma menina de óculos e longos cabelos castanhos. Ela explicou que deveria encontrar sua amiga hoje, mas de repente perdeu o contato. Ela contou como recebeu um pedido de um navio de pesquisa para se livrar de um cadáver. A menina perguntou ao líder se ele estava ciente dessa situação. Disseram-lhe que precisavam resgatar o corpo de Utah Collins por 1 milhão de créditos. E o líder achou que eles eram loucos. Apesar do avanço, a força física de Aether permaneceu no mesmo nível, e nenhum novo pico apareceu. O principal negócio da Edgerton é o design de navios, mas o foco principal está na modificação genética sem o conhecimento de terceiros. Se o corpo pertence à família Collins, então ele deve ser geneticamente modificado. O líder pensou que a família Edgerton iria querer o corpo de Utah por 10 milhões de créditos. A menina caiu de joelhos, pensou que o sabor ficaria melhor assim e admitiu que havia cometido um pecado terrível e que devia isso à sua vida. O rapaz queria responder, mas então ouviu um barulho lá fora. O líder explicou que, assim que se reunissem, eles precisariam seguir para o navio e se preparar para monitorar as comunicações. O navio anterior que eles capturaram foi destruído assim que os piratas o deixaram. Nesse momento, o herói percebeu, através da conexão, como os piratas estavam perfurando a parede externa do navio de pesquisa para penetrar. A julgar pelos grafites da nave, esses eram definitivamente cães espaciais. Eles invadiram sem cerimônia e seguiram em direção à ponte. Os piratas eram profissionais em combate e tinham ações polidas. O herói ainda não sabia o quão estúpidos ou inteligentes eles eram, mas alguém com inteligência teria imediatamente notado que o navio parecia estranho. Mas aparentemente eles estavam cegos pela ganância, como ladrões sedentos por tesouros. E somente depois de entrar em um dos cômodos, eles perceberam que havia algo errado ali, pois tudo estava coberto com alguma coisa. Ela gritou que eles não o estavam deixando entrar, somente porque o guarda da esquerda não tinha dado permissão. O velho ficou indignado, como se ninguém na área entendesse o que o guarda da esquerda havia planejado. O líder ficou bravo e não acreditou no sujeito. Ele sabia que árvores não crescem no espaço e decidiu verificar tudo pessoalmente. O líder tinha 2 corações poderosos e um dispositivo mecânico, porém, o herói decidiu que esse Hulk mutante estava no comando. O velho pediu para explicar como o antigo jogador subitamente dominou a arte do demônio de sangue. Ele disse que sempre aparecem impostores se passando por demônios sangrentos. O herói pensou que antes era difícil matar 10 criaturas de cada raça, exceto os humanos. Mas agora, graças à tripulação pirata multirracial, ele poderia facilmente atingir as condições para a evolução. Com seus sentidos, o Amorfo percebeu algo estranho. Ele não sabia se uma pessoa poderia ser tão comum quanto uma garota de um esquadrão pirata. É como se houvesse um computador na cabeça em vez do cérebro, expressando completamente o ordinário. O herói se virou para Emeba e explicou que agora ele precisaria ir embora. Mas ela deveria ficar ali, pois era perigoso. Mas naquele momento, Charlie apareceu atrás do velho e o atacou com um soco. O herói avançou em direção ao inimigo e pensou que agora a única chance era enfraquecer as fronteiras inimigas. Ele sabia que eles eram gananciosos, então tentariam proteger tanto a nave de pesquisa quanto a nave militar, talvez até se dividindo em grupos de ladrões e de defesa. Quando o herói entrou no navio pirata, ele teve a sensação de que eles não tinham nenhum sistema de segurança. No entanto, ele encontrou um reator nuclear que estava próximo. Tudo parecia bem, exceto pelos robôs humanoides androides, que deveriam alertar o sistema nervoso central assim que fossem atacados. Todas as crianças da guilda se reuniram atrás da porta e ficaram com lágrimas nos olhos. Com apenas um golpe de sua sovela, ele cortou e arrancou a cabeça do homem. O homem inseto viu tudo isso e, quando queria ligar para o rádio e entrar em contato com o chefe, o amorfo cortou sua mão. O homem inseto gritou de dor e começou a correr para longe do herói, mas ele rapidamente o alcançou. Ele o alcançou e arrancou sua cabeça, da qual jorrava sangue verde. Como nosso herói esperava, comer as espécies alienígenas não ajudou a repor tudo para a evolução. Charlie ameaçou cortar os membros do seu camarada e depois implorar perdão ao demônio sanguinário. Ele entrou na porta seguinte imediatamente após a conversa e derreteu o chão com ácido logo acima do reator. Um humano teria notado imediatamente a presença de alguém. Mas ele estava lidando com androides. Eles não estavam preparados para lidar com incidentes inesperados. Nesse momento, na ponte, eles assistiam a vídeos de câmeras de vigilância sobre o ocorrido. Os rostos dos funcionários e até do capitão pirata estavam congelados em expressões de horror e medo. O chefe pensou que havia algumas plantas estranhas por todo o navio e nenhum sinal de vida. Eles precisavam saber mais sobre os agressores e pediram ao homem que fizesse uma gravação em vídeo do navio.
Mas tudo o que eles viam eram pessoas sem membros, ou com membros, mas não em sã consciência. Iron também sabia que o velho tinha vindo ali para matar, se suas expectativas fossem atendidas, ou para matar. Ele também viu Arnold, que estava dando comandos da ponte do capitão. O chefe percebeu que o primeiro soldado era o responsável por proteger o navio, e o segundo era o próprio capitão. O herói ignorou essa informação e perguntou a Benny se ele se encaixava em seus O líder pensou intensamente que aquela criatura devia ter inteligência. Era uma criatura muito perigosa e com alto nível de inteligência. Ele estava preocupado sobre como lidaria com a família Collins, mas primeiro precisava ter certeza de que seu corpo seria recuperado em segurança. Ele ligou para uma garota chamada Manuel e perguntou se ela havia perdido o contato ontem. A garota respondeu que eles deveriam se encontrar ontem. Ele caiu de joelhos e finalmente cumprimentou o grande demônio do sangue. O problema era que ele não sabia que tipo de criatura era, mas mesmo assim eles conseguiram embarcar naquele navio silenciosamente, como ele acreditava. O chefe sugeriu que primeiro encontrássemos a fera e a matássemos, depois poderíamos ir procurar o corpo. Mas foi nesse momento que ele foi informado de que o reator havia derretido completamente e sido destruído. Forçando-o a se curvar, a garota tocou seus lábios nos dele e o beijou. Mas Charlie resistiu à proposta e pensou que o menino tinha ficado ainda mais forte durante a semana. Ele pediu a 3 de seus funcionários que ajudassem a garota a descobrir isso, e todos os outros deveriam ir com ele procurar o monstro. Eles ainda não sabiam que ainda havia sobreviventes naquele navio. Cerca de 20 deles, escondidos aqui e ali, incluindo o capitão e os altos escalões. O herói não os poupou por misericórdia, mas porque haveria uma batalha, já que o Megacob odeia piratas. A Morph bateu palmas em satisfação, imaginando que, enquanto os sobreviventes e os piratas lutavam ferozmente, ele tiraria vantagem disso. Como o herói se desenvolveu mais rápido do que o esperado, ele teve que derrotar pessoalmente o velho demônio. A menina explicou que, nesse caso, nem mesmo os mais velhos teriam escolha a não ser passar para o lado de. O herói presumiu que a seita provavelmente já sabia sobre ele, e por isso eles correram para atacá-lo. Mas, considerando que ela é da nobre capital dos Megacobs, que são obcecados em prolongar a vida, é provável que ela pudesse ter sido alterada muito mais do que Yuta. O herói pensou que se ela fosse transformada no nível do jogador, seria difícil derrotá-la, mesmo que ele evoluísse para um indivíduo jovem. Já fazia muito tempo que ele não lutava contra um humano geneticamente modificado. Nesse momento, um dos funcionários se virou para o chefe e explicou que havia detectado pessoas com um sensor de movimento. O mundo soube da existência das masmorras pela primeira vez quando monstros começaram a aparecer por rachaduras em todos os lugares. O líder ficou irritado com a pergunta e ordenou que o trabalho começasse imediatamente sem fazer perguntas idiotas. O funcionário deu uma ordem a outro trabalhador e ele começou a furar uma porta na parede. Assim que a porta foi aberta, o homem ruivo entrou na passagem e uma saraivada de balas imediatamente voou em sua direção. O chefe ficou furioso e correu para dentro da sala, desviando dos tiros. Ele matou uma pessoa após a outra, e elas nem perceberam que não era o mesmo monstro. No final, ele levantou um dos últimos soldados sobreviventes e de repente ouviu um barulho vindo de trás da mesa. O último sobrevivente implorou por misericórdia, mas o chefe admitiu que seu cartel não reconhece os derrotados. Então o sujeito anunciou que era um médico. O rapaz lhe contou que o capitão havia fugido para o navio de resgate. Ele havia fugido, abandonando sua tripulação. A menina pensou que a porta no caminho para o demônio sangrento deveria se destacar. Ela explicou que se alguém chegasse ali, significava que superaria todas as armadilhas e barreiras mágicas. Halen podia dizer com certeza que Iron era o único que tinha conseguido chegar até ali. O chefe percebeu que lhe restava pouco tempo por causa disso, então ordenou que seus homens se dividissem e encontrassem o monstro. Ela ficou surpresa e declarou entusiasmada que ele era um excelente jogador. Iron imaginou que se tivesse vivido como sempre, nunca teria chegado ali. O herói estava observando a ação neste momento. Ele pensou que tudo terminaria mais cedo do que o esperado. Os piratas se moviam em grupos de 6 em cada equipe, exceto o líder e um dos seguidores. Eles marchavam em formação como soldados rasos em um exército. Ao entrar pelo portão, uma visão muito triste se abriu diante dele. Ele ouviu dizer que as coisas não estavam indo bem, mas não imaginava que fosse tão ruim. Ele a colocou no ombro e foi em direção aos inimigos. Halen explicou que poucas pessoas sabem que Murim faz parte do mundo destruído. Um dos lutadores tentou cortar o mato e um pouco do muco atingiu a espada do seu companheiro e cobriu o sujeito da cabeça aos pés. Um dos soldados percebeu que sua espada começou a derreter por causa da gosma que havia grudado nela. O cara perguntou se a guilda fazia parte de uma grande corporação.
porque eles poderiam simplesmente coletar mais pedras mágicas. Naquele momento, o herói pulou em um dos soldados e o perfurou com seu ferrão. Os soldados restantes começaram a atirar na criatura amorfa com canhões, mas tudo foi em vão. A ameba pulou na cabeça de um dos atacantes e começou a comê-la. Halen explicou que eles disseram que isso seria contra a lei. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, o herói o matou. Pegou o telefone e explicou com voz de soldado que havia ocorrido um engano e que estava tudo bem. Ele perguntou a Benny se ele também apoiava, mas Benny disse que sempre foi contra. O cara que derreteu com o ácido ainda estava respirando, aparentemente porque ele era um ciborgue da União Estelar. Ao contrário da megacorporação que aprimora e modifica genes, a Star Union acredita na substituição de corpos humanos fracos por máquinas. Eles explicaram que receberam ordens de escoltá-los até o Senhor. O herói achou o gosto do ciborgue interessante, já que metade do seu corpo era uma máquina e ele tinha um forte gosto acobreado de óleo. Havia 12 ciborgues nesta nave. O herói poderia passar imediatamente para o próximo estágio de evolução se comesse todos eles. O guarda sacou a espada e disse que eles não tinham vindo para lutar. Mas aparentemente não havia outro jeito. O herói interveio e disse que, já que os guardas tinham feito tal caminho para acompanhá-lo, ele iria. Finalmente, os companheiros chegaram à sala do trono da fortaleza do Rei Sangrento. Acontece que esse foi o fim do treinamento solo. Он подумал о том, что его команда так сильна, что зомби им совсем не страшны. As chances de que a evolução funcionasse em um corpo que ele não tivesse matado eram muito pequenas. Ele se virou para Hemiba e explicou que tinha que matar todos que se parecessem com ela. O herói não se sentiu muito bem com o número 26, mas não teve escolha. Ele estava em busca de um arsenal absorvendo outro ciborgue. Ele atendeu o rádio e explicou que o laboratório estava limpo. O herói estava prestes a mostrar o quão patético o demônio realmente era, e isso deixou o homem furioso. A comunidade gamer ficaria louca se visse o herói andando por aí com uma ameba, pois a Amorfa é especialista em agir sozinha. Nesse momento, após a conversa, o chefe estava pensando em quão suspeitosamente rigoroso ele era em relação às suas obrigações de reportagem por causa de sua formação militar. Ele não entendia como alguém que sabia o que aconteceria se quebrasse as regras poderia responder daquela forma pelo rádio. Seu instinto selvagem lhe disse que algo estava errado, então ele ordenou que o resto dos rapazes fossem para o laboratório porque algo estava errado lá. Ele perguntou ao médico onde ficavam o navio do resgate e a sala de máquinas naquele navio, e o médico se ofereceu para lhe mostrar tudo. O chefe teve que encontrar uma rota de fuga e plantar uma bomba na sala de máquinas. Depois que ele sair daqui em segurança, tudo o que resta a ele fazer é detonar a bomba junto com o monstro no navio. O povo que permaneceu no navio também teria morrido, mas há muitas criaturas que queriam experimentar a vida pirata. O chefe decidiu levar apenas o médico e Manuel com ele. Ele perguntou ao médico se uma pessoa amorfa poderia ter fraquezas, e um dos soldados deu-lhe uma coronhada de rifle para fazê-lo responder mais rápido. O médico respondeu que ele se movia como um fantasma. Claro que o primeiro pensamento que lhe veio à mente foi vingança, mas ele também tinha que agradecer aos seus professores. Ele iria encontrar tudo o que seus professores haviam deixado para trás e restaurá-lo. Na cabeça do chefe, tudo parecia absurdo, mas parecia que o médico estava falando a verdade. Ele ligou para os rapazes e disse que os planos tinham mudado. Nesse momento, o herói também ouviu pelo rádio que os planos haviam mudado e a viagem ao laboratório estava cancelada por enquanto. Ele achava que o chefe não caía na imitação que enganava as pessoas, mas sim no instinto selvagem do mutante Hulk. Os piratas estavam reclamando neste momento, mas eles estavam indo para um lugar. Desta vez o herói iria atacá-los com um plano diferente. Ele usou a manobra de aninhamento, e suas habilidades cognitivas foram expandidas por esses ramos. Quando a conexão do órgão auxiliar foi concluída, todos os piratas na sala sentiram como se estivessem no estômago de uma criatura amorfa. O ancião inimigo pensou que o veneno do sangue fantasma era tão forte que até mesmo o demônio do sangue o evitou. O herói pensou que, quando se tornasse jovem, seria capaz de usar o ninho com mais liberdade. Naquele momento, Charlie ficou ali com medo e pensou que tudo acabaria muito facilmente. Ele presumiu que os piratas abandonariam seus companheiros. Uma janela apareceu na frente do herói, dizendo que 5 dos 7 ciborgues que ele havia matado ainda estavam um pouco longe de evoluir. Os 5 restantes escaparam. Eles estavam na sala de treinamento. O herói presumiu que eles achavam que teriam uma visão mais clara e melhores ângulos de mira. O problema era que o lugar onde eles haviam fortalecido os laços com seus companheiros havia se transformado há muito tempo em um matador sangrento. Ele apontou o dedo para os anciãos e explicou que eles não tinham ideia de que tipo de mestres estavam andando por aí. O herói começou a abrir a porta rapidamente como uma lata.
Um dos anciãos gritou tanto que, em vez de ouvir, todos correram em sua direção ao mesmo. Ele foi direto na direção do subcomandante de cabelo verde do cartel, com uma espada sônica nas mãos. Ele disse que o demônio do sangue é tão reverenciado porque ele é tudo para a seita. O herói empurrou o pirata com as patas, rasgando sua barriga com suas garras. Ele ficou surpreso com sua tenacidade e admitiu que este foi o primeiro oponente persistente desde Arnold. Ele então citou algumas pessoas e, depois disso, todos os outros simplesmente se despedaçaram. Enquanto o herói absorvia o homem de cabelo verde, ele notou uma habilidade da natureza humana na janela à sua frente que parecia muito ambígua. Havia 1000 habilidades no jogo, mas nem todas eram benéficas. Por exemplo, a característica de fúria do mutante Hulk. Ele recebeu o dobro de habilidades físicas, mas perdeu a capacidade de se controlar. No momento seguinte, ele usou a arte da espada do demônio sangrento. Uma união estelar que sequestra pessoas e as transforma em robôs, e uma mega corporação que cria monstros modificando genes. Este é um universo onde tais espécies são superiores à civilização humana. Não deveria haver tal habilidade que desse qualidades humanas. O herói só queria clicar para cancelar a habilidade, e seu corpo instantaneamente pareceu ter sido perfurado por um raio. Seu corpo subsidiário o alertou para reconsiderar sua decisão. Ele achava que podia confiar neles. Ele concordou com essa habilidade. E tudo o que viu à sua frente foi luz, nada mais aconteceu. O senhor pensou que a arte divina do demônio de sangue foi criada pelo professor do herói, e não conseguia acreditar. Ele decidiu focar apenas no fato de adquirir as condições para o tipo. A ameba naquele momento estava preocupada se ele estava bem. Ele a colocou no ombro e pensou que o herói claramente não era aquele com quem ela deveria se preocupar. A Morph sentiu o cheiro dos piratas em diferentes partes do salão de treinamento. Nesse momento, um dos piratas estava tremendo de medo em um dos armários. Ele usou a energia do demônio do sangue e bocejou cansado enquanto permanecia de lado. Ele pensou em querer desertar para a União Estelar, então ninguém seria capaz de lhe dizer o que fazer. Antes que o soldado pudesse continuar seus pensamentos, um furador o perfurou através do guarda-roupa. O herói tirou o pobre sujeito do armário e começou a devorá-lo. Ele tinha mais um ciborgue para comer, mas o problema era que ela estava na sala de controle, e aquele que ele queria evitar também estava lá. Primeiro, o herói pensou que deveria lidar com o líder. William percebeu a preocupação da garota e garantiu que eles entenderiam tudo quando chegassem lá. O senhor caiu na gargalhada. Ele pensou que aquele verme patético era tudo o que Iron era capaz de fazer. O herói não esperava que o chefe o encontrasse primeiro, mas para ele foi ainda melhor. O mutante Hulk estava equipado com muitos genes úteis e precisava repor sua essência de valentão antes de ir para a sala de controle. Mesmo que o chefe interino da equipe médica estivesse lá, o herói não imaginava que estaria do lado dos piratas. A Morph pediu para a ameba se esconder, ela se camuflou como uma parede onde havia arbustos e pediu para o herói tomar cuidado. O herói, naquele momento, pensou que esse sujeito era ainda mais assustador. Sua altura era de mais de 3 metros. E alguém poderia dizer que o herói não tinha chance, porque ele era um Hulk mutante aprimorado, e a Morpha iria vencer ou morrer.